Hola, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a hablar sobre pronombres objeto directo. Bueno, ellos son utilizados en lugar de alguna palabra ya mencionada o de un referente implícito. Es decir, los pronombres de objeto directo sustituyen a palabras que completen el sentido de um verbo transitivo. Ou seja, os pronomes de objeto direto, eles fazem referência ao complemento do verbo na frase formada após você mencionar o complemento do verbo. E como eu sei que esse verbo é transitivo? Eu sei que esse verbo é transitivo quando, ao ler uma informação, eu sei que está precisando de um complemento. Um exemplo. Maria enviou. Dando um exemplo em português. Maria enviou o quê? Então, ele precisa de um complemento. Aí, quando eu digo Maria enviou uma blusa a Marta. Então, eu encontrei o meu complemento na frase. Olha só. Maria enviou uma blusa. Qual é o complemento desse verbo transitivo? Uma blusa. E aí, eu já tenho o meu objeto direto. O meu objeto direto é uma blusa. E o objeto indireto é a Marta, mas não é assunto para hoje. Então, vamos ver a frase em espanhol. Juan vendió unos libros a Luca. Vamos ver se esse verbo é transitivo. Juan vendió que Juan vendió. E aí eu pergunto ao verbo e ele me responde. Unos libros. Então, o objeto direto é unos libros. E é esse que eu tenho que transformá-lo em pronome na minha nova frase. E o que é que eu faço? Eu identifico em que pessoa ele está. Está no plural, né? Unos libros. Eu estou falando deles, dos livros. Então, eu vou conjugar ele na terceira pessoa do plural. E para terceira pessoa do plural, eu vou usar o pronome los. Então, a minha frase vai ficar da seguinte forma. Juan los vendió a Luca. E atenção a isso. Geralmente, na maioria das frases e na maioria das situações, o pronome sempre vai vir antes do verbo. Em algumas situações, poucas vêm depois. Mas isso é caso para outra aula. Então, como é que eu sei qual pronome eu vou utilizar em cada frase para fazer essa troca sobre algo já mencionado anteriormente? Para cada pronome pessoal, existe um pronome de objeto direto. Então, para yo, que é a primeira pessoa do singular, eu vou usar o me. Tu, te, usted, lo, o, la, a depender do gênero, masculino, feminino. Nosotros, nos, vosotros, os e ellos, los o las. Geralmente utilizamos a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, porque é o que mais se menciona em frases. E aqui ao lado temos os exemplos com frases já com pronome. Então, falando sobre coisas que já foram mencionadas anteriormente e que a pessoa do diálogo já sabe do que se trata. Olha a primeira frase, utilizando o pronome na primeira pessoa do singular. Ana siempre me invita a las fiestas de su colegio. Olha o pronome antes do verbo. Voy a invitarte a la fiesta de mi colegio. O pronome antes do verbo.